Sexta-feira, 5 de maio. Veja nessa edição: reforma trabalhista propõe fim do imposto sindical obrigatório. Caixa Cultural discute literatura feminina. Para a parte dos trabalhadores, o Vale Transporte e outros benefícios não duram até o fim do mês e o motivo pode ser falta de organização. Maio Amarelo e a conscientização dos cuidados no trânsito. Vasco e Vitória se enfrentaram na Copa do Brasil Sub-20. Você vê essas e outras informações agora no TV Uva Notícias. Cursos de pós-graduação das universidades públicas agora são pagos. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, as instituições estão autorizadas a cobrar pelos cursos de especialização. Para os ministros que votaram a favor da medida, essas propostas podem ajudar a resolver problemas de orçamento. No mês passado, o Supremo Tribunal de Justiça regulamentou a cobrança de curso de especialização em faculdades públicas. O relator do caso, Edson Fachin, foi acompanhado de 10 ministros, dos quais 9 votaram a favor. A modalidade de pós-graduação lato sensu, como MBA, curso de extensão e especialização, já são cobradas nas universidades públicas, mas alunos que não concordavam com a taxa entravam com recurso no Tribunal de Justiça, como no caso da UFG, que recorreu ao STF após uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que considerava inconstitucional o pagamento de mensalidade em um curso oferecido pela instituição. O parecer favorável vai valer para todos os demais casos. Para o ministro Ricardo Lewandowski, entende-se que os cursos de pós-graduação lato sensu não conferem um grau acadêmico como os cursos stricto sensu. Os cursos lato sensu não conferem um grau acadêmico, mas simplesmente um diploma, um certificado. E nesse sentido, os cursos de extensão ou lato sensu constituem um serviço extraordinário das universidades. Fogem ou refogem daquela carga horária obrigatória a qual as universidades devem atender. Para Gabriel Nascimento, da Associação dos Estudantes de Pós-Graduação, essa decisão foi tomada por um olhar errado que os ministros têm sobre as pessoas que fazem pós-graduação. Estados pobres do Brasil, onde o professor ganha muito pouco, às vezes ganha abaixo do piso, ter que pagar por uma especialização que, na verdade, agora nós já temos, na verdade, a interpretação como repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E a especialização, ela sempre foi o ente mais profissional da pós-graduação brasileira. Há milhões de pós-graduandos, especializandos, residentes, desde a residência médica até a residência profissional. Mas a gente... esses trabalhadores, eles sempre representaram essa classe profissional na pós-graduação. Nós não podemos simplesmente pegar esses trabalhadores que já estavam, a maioria dos cursos, inclusive, não são cursos caros, não são cursos, estou falando caro para o poder público, são cursos de trabalhadores mesmo, comuns, enfermeiras, professores, jornalistas. Com essa decisão, o debate sobre o financiamento de alguns cursos nas faculdades públicas está longe de acabar. A reforma trabalhista continua em discussão e entre as propostas do texto está a mudança da relação dos trabalhadores com o sindicato. Se for aprovada, o imposto sindical vai deixar de ser obrigatório. Entenda na reportagem a seguir. O fim do imposto sindical obrigatório é uma das propostas da reforma trabalhista que teve o texto base aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto propõe que a contribuição sindical seja facultativa. Hoje, o pagamento equivale a um dia inteiro de trabalho do ano e é descontado do salário dos trabalhadores, filiados ou não. No mês de março, todo empregado é descontado de um dia de salário e esse um dia de salário vai para ser distribuído entre o sindicato, a federação, a confederação e o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas o texto gera controvérsia, inclusive entre os próprios sindicatos. Segundo a presidente da Amatra 1, da mesma maneira que os sindicatos de fachada desapareceriam, os menores não conseguiriam se sustentar. Tinha que fazer primeiro a reforma sindical e, paulatinamente, ir acabando com esse imposto sindical. Porque isso acaba sendo uma ingerência do governo no sindicato, o que não é bom.
Então, assim, o que é bom é que ele fosse livre mesmo, que ele não tivesse nada a ver com o governo. Então, era bom que ele não tivesse o imposto sindical, mas não acabar com esse valor de uma hora para outra. Isso pode ser muito ruim para o sindicato. E os sindicatos, ainda que verdadeiros e que tenham uma finalidade, de fato, que existam, que lutem pela sua categoria, que possam ficar quebrados, porque às vezes é uma categoria pequena também. Frágil por ela ser pequena. A reforma trabalhista ainda vai passar por 3 comissões do Senado antes de ir a plenário. O mês acabou de começar, mas já tem gente pensando financeiramente em como chegar até o fim. Isso porque, para muitos trabalhadores, o Vale Transporte e o Vale Alimentação não são suficientes. Confira agora algumas orientações financeiras para ficar de bem com as contas. Muitos trabalhadores usam o Vale Transporte e o Vale Refeição diariamente. Porém, um levantamento realizado pela Sodexo Benefícios mostrou que cerca de 80% dos trabalhadores têm dificuldades na hora de administrar o benefício. Mas qual será o fator que pode estar prejudicando o controle desse saldo? Porque a comida na rua está muito cara. Os locais que eu encontro para almoçar geralmente têm um valor ou igual ou superior ao valor que eu recebo. A orientadora Eliane Metzener explica o porquê os benefícios não duram até o final do mês. Basicamente, a questão é planejamento. Então, por exemplo, o Vale Transporte. Se quando eu recebo o valor, eu coloco o valor no meu cartão e eu me planejar utilizar apenas para o fim a que se ele propõe, ele vai durar durante o tempo. A mesma coisa é o Vale Refeição. O Vale Refeição ele foi feito para que a pessoa pudesse ter a sua refeição durante o seu horário de trabalho, ou almoço ou jantar de acordo com o turno. No entanto, se ela começar a usar fora de hora, se ela começar a usar em finais de semana, se ela começar a utilizar com a família, então acontece o quê? O valor vai terminar antes do previsto, porque ele foi usado para um fim diferente daquele a que ele foi proposto. Existem algumas precauções que podem ser tomadas para evitar que o saldo seja excedido. Eliane dá algumas dicas que podem ajudar no controle dos gastos. Uma das questões é que elas coloquem e estipulem um valor diário. Por exemplo, digamos que o Vale Refeição seja R$ 420, vai dividir pela quantidade de dias úteis, são 21 dias úteis, então R$ 20 por dia. Se um dia ela extrapolou, comeu alguma coisa um pouco melhor, gastou um pouquinho mais, que ela se organize para compensar no dia seguinte. Então é uma questão de troca, né? Então, utilizar somente a fim que se propõe, ou se eu utilizar para outros fins, saber que eu vou ter que complementar de alguma outra forma. É importante ficar atento em como você está utilizando o benefício para que o Vale Transporte e o Vale Refeição possam durar o mês inteiro. Cuidado no trânsito. Esse é o tema da campanha Maio Amarelo. O projeto é uma parceria do poder público com a sociedade civil e conta com uma série de eventos e palestras para alertar sobre os perigos da direção e os riscos de acidentes. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde mostra que o Brasil é o 4º país com mais mortes no trânsito da América Latina. Dados mais recentes da Secretaria de Obras do Estado do Rio mostram que apenas no primeiro semestre de 2014 ocorreram 112 acidentes com vítimas fatais em rodovias. Anderson Carvalho, por pouco, não fez parte dessa estatística. Estávamos embriagados, brincando no carro. O motorista não, mas ele entrou na brincadeira também. Nisso o carro veio a capotar. Perdeu o controle, ele veio muito para o acostamento. Aí perdeu o controle, foi voltar para a pista de novo, acabou rodando com o carro e batendo na mureta. O bombeiro aposentado Roberto Ferreira já socorreu várias vítimas de acidentes de trânsito. Você via seres humanos presos às ferragens, chorando, reclamando. Então você encontrava diversas pessoas em situações degradantes. O Detran apoia a campanha Maio Amarelo, cujo objetivo é chamar a atenção para os números de mortes em acidentes envolvendo veículos. O Maio Amarelo é um aviso claro ao condutor de veículo motorizado a sua responsabilidade em levar segurança e salvar vidas. Para mim, a função do Maio Amarelo é mostrar para o condutor que ele é o artista principal na questão de salvar vidas face ao grande número de acidentes de trânsito que o Estado e o país oferecem. Os estabelecimentos e pessoas que apoiam a iniciativa aderiram ao uso da fita amarela, símbolo da campanha. O maior gesto que cada um pode oferecer para aderir ao movimento é, na verdade, estar no trânsito com mais atenção e segurança, tanto para si quanto para os outros. O Greenpeace
está completando 25 anos de atuação no Brasil e vai comemorar com a chegada do navio Rainbow Warrior ao Porto Carioca. A embarcação é usada em diferentes campanhas da instituição pelo mundo e está aberta para visitação gratuita. O Pier Mauá foi revitalizado para ser palco de um dos maiores eventos esportivos do mundo. E esse ano recebe um convidado ilustre, o navio Rainbow Warrior do Greenpeace. O navio, que está aberto para visitação do público, faz parte da comemoração dos 25 anos de atuação do Greenpeace no Brasil. E nós, do TV Uva Notícias, viemos conferir de perto como funciona esse guerreiro do mar. Vamos lá? O navio tem cerca de 58 metros de comprimento e 54 de altura. Além disso, ele pode navegar com a tripulação de até 30 pessoas e atingir a velocidade máxima de 15 nós, o equivalente a uma média de 27 km por hora. Esse navio ele funciona para várias funções. Uma delas é como digamos que um navio escola para as pessoas que são dentro do Greenpeace. Foi isso que eu participei. Eu tive um curso, que foi um curso super intenso, em que eu aprendi sobre velejar, aprendi sobre Greenpeace, aprendi sobre como é que é o nosso trabalho e que, para mim, sinceramente, foi uma experiência que é mudança de vida, né? Então, o projeto do Greenpeace para mim representa muita coisa. Eu sou voluntária já tem 2 anos e meio, já participei de diversas ações. Eu tenho um prazer muito grande de estar dentro dessa organização maravilhosa. É um projeto maravilhoso de promover mudanças, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pensar não só na nossa geração, mas nas gerações futuras. São 2 períodos de visitação. O primeiro foi do dia 29 de abril a 1º de maio, já o segundo começou no dia 4 de maio e vai até o dia 6 desse mês, das 10 da manhã até as 4 da tarde. A força e a originalidade da literatura feminina se transformaram em tema de debate na Caixa Cultural. Além de gratuito, o evento tem duração de 8 dias e promete levar importantes nomes para as palestras. A Caixa Cultural, no centro do Rio, está sediando o evento Língua Afiada, Escritoras Tomam a Palavra. O evento é composto por uma série de debates que reafirmam a força e a originalidade das escritoras mulheres, trazendo temas atuais e polêmicos. O projeto, que acontecerá até o dia 12 de maio, conta com importantes nomes da literatura brasileira e internacional. A organizadora do evento, Língua Afiada, Clarice Fuchman, afirma que o projeto foi criado com o intuito de debater como está sendo o processo das mulheres serem reconhecidas no meio literário e destaca que o número de escritoras está crescendo. Eu tenho um certo receio da expressão literatura feminina. Eu evito, para não colocar o feminino como um adjetivo, o que permite uma certa ambiguidade no entendimento do que seria feminino. E foi por isso que eu chamei o projeto de Língua Afiada, Escritoras Tomam a Palavra, ou seja, um evento afirmativo. Anabelle Loivos, professora de educação da UFRJ, fala sua opinião sobre a importância de realizar esse tipo de debate. Acho muito importante que a gente tenha eventos como esse da Caixa Cultural, principalmente aqueles ligados à questão do feminino, né? ou da escrita de autoria feminina. Então a gente acredita que debater, conversar, declamar poesia, principalmente ler o texto das mulheres, pode levar a uma outra forma de reflexão sobre o próprio fazer literário. Abordando temas atuais, o evento acontece na Caixa Cultural, na Avenida Almirante Barroso, de terça a sexta, sempre com o início às 6h30 da tarde, e a entrada é franca. O Campeonato Mundial de Street Skate deste ano agitou a Barra da Tijuca na última semana. Essa edição do O Skate Total Urb Open ficou registrada como a maior premiação de esporte na América Latina. Veja agora como foi. O Rio de Janeiro recebeu o maior evento de street skate do mundo, o OSTU Open. A competição aconteceu entre os dias 25 e 30 de abril, aqui na Praça da Barra da Tijuca, que foi completamente reformada para receber os atletas. A competição, que teve a maior premiação da história do skate da América Latina, foi marcada por fortes emoções e manobras de alto nível técnico que levaram o público presente ao delírio. O campeão da categoria masculina foi o japonês Yuto Horigomi, que usou toda a pista e com muita ousadia e estilo garantiu o título. Na categoria feminina deu Brasil, com direito a dobradinha no pódio e festa da torcida. A bicampeã mundial e 2 vezes medalha de ouro no X Games, Pamela Rosa, ficou com o título e a segunda colocação ficou com a skatista Gabriela Mazeto. O campeonato vale como etapa do Circuito Mundial de Street 2017 e soma pontos para o World Cup Skateboarding.
Agora vamos falar de futebol. Nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Vasco da Gama chegou invicto e venceu o Vitória por 2-1. O time cruzmaltino agora tem vantagem no segundo jogo da semifinal. Confira na matéria de Diego Pedroso. Em São Januário, o Vasco da Gama recebeu os baianos do Vitória pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20. O cruzmaltino ainda não teve o gosto de conquistar essa competição. Já o rubro-negro baiano conquistou uma única vez, no ano de 2012. Durante os 90 minutos, foi o Vasco quem dominou a partida. Os meninos de São Januário sabiam da importância de fazerem gols para levarem uma boa vantagem para o segundo jogo dessa fase. Paulo Vitor, atacante vascaíno, fez os 2 gols do cruzmaltino na partida. O primeiro foi aos 30 minutos do primeiro tempo, o segundo ao apagar das luzes. O pênalti convertido por ele, já nos acréscimos e questionado pelos baianos, deu a vitória ao Gigante da Colina, porque também de pênalti, Flávio havia empatado o jogo para os rubro-negros, aos 19 da segunda etapa. O Vasco, aguerrido, não desistiu em nenhum minuto, foi buscar um resultado meio que adverso pra gente aqui dentro. Sempre jogamos assim e graças a Deus a gente fez um gol aqui, mas um erro de arbitragem prejudicou o nosso time. E vamos agradecer a Deus primeiramente e vamos botar o pé no chão, tem jogo de volta. Para Paulo Vitor, o gol sofrido pelo Vasco na vitória por 2-1 sobre o Vitória na última quarta-feira, jogando em casa, não irá atrapalhar o cruzmaltino no jogo de volta da competição. A gente ter tomado gol aqui dentro de casa não significa nada pra gente. A gente vai lá pra casa do Vitória com o intuito de ganhar mais um jogo. É isso aí, futebol é decidido dentro de campo, que vence o melhor. E feliz por ter saído na frente aí na primeira partida. O TV Uva Notícias de hoje fica por aqui. Você pode conferir nossas edições anteriores ou conhecer outros programas acessando o nosso site uva.br/TVUva. Acompanhe também as nossas redes sociais. Nós voltamos na próxima sexta com outras informações. Um bom fim de semana a todos e nos vemos na próxima edição.